Bom dia, nobres e queridos irmãos, e também para vocês que assistem à tarde ou à noite, boa tarde, boa noite. Mas nesse domingo muito especial ao qual estamos agora, temos nós a tarefa de estudarmos mais uma linda prece, trazida nas obras de André Luiz. Elas têm enriquecido por demais o nosso dia a dia. Elas têm nos feito ver novos parâmetros da fé, da conversa com Deus, da direção, do estado em que devemos nos colocar, mas acima de tudo, da leveza que devemos ter. E é por isso que antes de passarmos para os resumos e para a leitura e comentários, gostaria de convidar a todos vocês a nós entrarmos nessa energia com uma pequena prece. Então, convido todos a fechar os seus olhos, mas imaginar que este dia será belo, será lindo e tudo que nós vivemos será transmutado. As coisas boas ficarão ainda melhores, as coisas que precisam melhorar ficarão muito boas. Tendo essa ideia, começarmos o nosso dia com esta leveza. Convido todos, então, rapidamente a fecharem seus olhos, esperar o nosso amigo motoqueiro passar, de forma muito calma, muito serena, sem nos estressarmos, porque não vale a pena entrarmos estressados nas orações. Isso, confesso para vocês, não é um Fusca, é uma moto mesmo. Ó, agora podemos ir. Vocês não me levem a mão, mas eu gosto de fazer brincadeira com tudo que acontece ao meu redor. Do que me estressar, eu brinco. Então, Senhor Jesus, obrigado por mais este momento tão belo e sublime de estarmos de mãos dadas neste caminhar tão belo e especial. Obrigado, Senhor, por nos revelar este Criador, que é puro amor, que é pura felicidade. Obrigado, bondoso Criador, por ter trazido até nós todos esses seres capazes de, com o seu amor e de, com a sua materialidade, proporcionar a nós momentos tão sublimes de aprendizado e de reflexão. Ilumina, Senhor, aqueles que amamos. Ilumina, Senhor, aqueles que aprendemos e necessitamos aprender a amar. Ilumina, Senhor, a sociedade, o meu bairro, a minha cidade, o meu município, o meu país. Ilumina este globo tão belo e tão abençoado, para que a cada dia a tua luz seja mais serena, mais doce e mais leve. Que assim seja. Que assim seja. Eu estava rindo 2 vezes, estava rindo de você falar da moto, e na hora que você falou da moto, aqui também passou uma moto, só que aqui o microfone meu estava fechado, então vocês não ouviram a pessoa inconveniente daqui. Então a daqui não recebeu energias de reclamação, só as daí de São Paulo. Mas muito bem, a gente precisa mesmo desses momentos, né, de descontração também, porque a reflexão também passa pela leveza, né? Por a gente entender que a gente não precisa ser bravo ou rígido para falar de coisas de espiritualidade. E a gente está falando sobre esse livro, que é A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. É uma série de 11 livros, e aqui tem a grossura do livro para vocês poderem ver. E o Ação e Reação, que é o livro número 9 da série, eu não tenho o livro físico para mostrar para vocês. Eu estou aqui com o PDF, que eu vou ler a prece, né, que está contida no capítulo 6. Então, o livro 9, que é Ação e Reação, foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, e ele conta a história de um estágio. Agora, não sei se vocês ouviram, mas aqui agora passou um caminhão. Então, conta a história do estágio que André Luiz fez com um amigo dele, Hilário,
numa instituição que fica em pleno umbral denso, de nome Mansão Paz. Então, nessa Mansão Paz, André Luiz ficou 3 anos. E desses 3 anos, ele participou de várias missões e de vários estudos, e ele fez um resumo desse período e colocou nesse livro Ação e Reação, né? E no capítulo 6, que é esse no Círculo da Oração, foi logo que ele chegou na Mansão Paz, o instrutor da mansão, que se chama Druso, convidou André Luiz para participar de uma reunião especial, na qual eles iriam pedir orientações para um espírito hierárquico de alto nível, né? Mas como eles estavam num umbral denso e como às vezes a comunicação era difícil, então eles tinham uma sala especial, que é onde eles faziam preces. Nessa sala tinha um dispositivo que André Luiz descreve como uma espécie de tela cristalina muito grande, de 6 metros quadrados, no qual, após a doação de fluidos, o mentor se materializa. E aí, depois que ele se materializa, aí eles passam a pedir as instruções, passam a pedir o socorro e passam a contar a história, né? O instrutor ele estava com 22 fichas de casos difíceis, de difícil solução, então pede essa reunião especial. E ele fala, André, se você quiser participar da reunião, você, Hilário, pode participar, e se vocês tiverem perguntas, podem fazer perguntas. Então parece a nossa reunião de sexta-feira, né? E o André, então, fala assim, eu fico muito feliz de poder fazer as perguntas, mas o amigo dele fica um pouco receoso. Ele fala assim, mas como que eu vou me comportar? Tem perguntas que podem ser aceitas e perguntas que podem não ser aceitas. E aí um instrutor fala para ele assim, não, só mantenha a sua sinceridade no coração, né? E procure fazer perguntas de conteúdo elevado, que todas vão ser bem-vindas, né? E aí eles começam a se concentrar, e aí André e Hilário percebem que não é uma tarefa tão simples assim. E aí o mentor, ele começa a fazer uma prece para poder energizar o ambiente, também energizar a tela e poder fazer um convite, né, ao espírito superior para se manifestar ali. Então esse é o trecho que eu vou ler. Então André Luiz, ele conta assim: brando silêncio passou a reinar sobre nós. Em atitude respeitosa e expectante, o diretor da instituição ergueu-se e orou comovidamente. Mestre divino, digna-te abençoar-nos a reunião nessa casa de paz e serviço. Por tua bondade, em nome do infinito amor de nosso Pai Celeste, recebemos a sublime dádiva do trabalho regenerador. Somos, porém, nessas regiões atormentadas, vastas falanges de espíritos extraviados no sofrimento expiatório, depois dos crimes impensados em que chafurdamos a nossa consciência. Apesar de prisioneiros, agrilhoados às penas que geramos para nós mesmos, saudamos-te a glória divina, tocados de reconforto. Concede-nos, Senhor, a assistência de teus abnegados e sublimes embaixadores, a fim de que não desfaleçamos nos bons propósitos. Sabemos que sem o calor de tuas mãos compassivas, nos fenece a esperança, à maneira de planta frágil sem a bênção do sol. Mestre, somos também tutelados teus, embora permaneçamos no cárcere de clamorosas defecções, suportando as lamentáveis consequências de nossos crimes. Destes lugares tenebrosos e ermos partem angustiosos gemidos, em busca de tua piedade incomensurável. Somos nós os calcetas da penitência que muitas vezes soluçamos desarvorados, suspirando pelo retorno à paz. Somos nós os homicidas, os traidores, os ingratos e os perversos trânsfegos das leis divinas que recorremos à tua intercessão, para que as nossas consciências em purgação dolorosa se depurem e reergam ao teu encontro. Compadece-te de nós que merecemos as dores que nos retalham os corações. Ajuda-nos para que a aflição nos seja remédio salutar, e socorre os nossos irmãos que, nas trevas desses sítios, se entregam à irresponsabilidade e à indisciplina, dificultando sua própria regeneração por multiplicarem as lavas de desespero que vertem,
arrasadoras de suas almas. Nesse ponto da rogativa, Druso fez longa pausa para enxugar as lágrimas que lhe transbordavam dos olhos. A inflexão de suas palavras, repletas de dor, como se ele próprio fosse ali um espírito recluso em padecimentos amargos, impressionava-me vivamente. Não conseguia desviar dele a atenção. Incoercível emotividade constrangia-me o peito e o pranto jorrou-me irresistível. Esse é um depoimento de André Luiz. Prosseguiu ele compungido. Confiaste no Senhor a tarefa de examinar os problemas dos irmãos desventurados que nos batem à porta. Somos assim compelidos a sondar-lhes o infortúnio para, de algum modo, encaminhá-los ao reajuste. Não permitas, ó eterno benfeitor, que nosso coração se enrijeça, ainda mesmo diante da suprema perversidade. Não desconhecemos que as moléstias da alma são mais aflitivas e mais graves que as doenças da carne. Enche-nos desse modo de infatigável compaixão para que sejamos fiéis instrumentos do teu amor. Permite que teus prepostos nos amparem as decisões nos compromissos por assumir. Não nos relegues à fraqueza, que nos é peculiar. Dá-nos, Cristo de Deus, a tua inspiração de amor e luz. Nesse instante, ainda mesmo que o tom de voz não anunciasse o fim da oração, o generoso amigo não conseguiria continuar, porque a emoção lhe estrangulava a prece na garganta. Todos chorávamos contagiados por suas lágrimas abundantes. Quem era Druso, afinal, para entregar-se daquele modo à oração, como se ele próprio fosse entre nós o maior dos torturados? Não tive tempo para estender qualquer consideração, porquanto, respondendo ao apelo ardente que ouvíramos, extensa massa vaporosa, neblina cobriu a face do espelho próximo. Fixei-a admirado e pareceu-me identificar largo floco de névoa primaveril a distender-se alva e móvel. Estáticos e felizes, vimos emergir da leitosa nuvem a figura respeitável de um homem, aparentemente envelhecido na forma, revelando, porém, a mais intensa juvenilitude no olhar. Vasta auréola de safirino esplendor coroava-lhe os cabelos brancos que nos infundiam inexcedível respeito, a derramar-se em sublimes cintilações na túnica simples e acolhedora que lhe velava o corpo esguio. No semblante nobre e calmo, vagava um sorriso que não chegava a fixar-se. Após um minuto de silenciosa contemplação, levantou a destra, que despediu grande jorro de luz sobre nós e saudou. A paz de Jesus seja conosco. É interessante, né, Robson, que a gente olhando mais atentamente essa prece, a gente entenda que ela provém de mentes sábias, mas humildes. Um instrutor espiritual comovido e que trouxe tão bela prece, ele fazia com que cada uma das palavras se tornasse energia. Ele vivia cada palavra do que ele falava. E aí fica um alerta para nós, nas nossas preces. Quantas delas nós falamos realmente com o coração ou com palavras, mesmo que não decoradas, com palavras sem muito sentido em relação ao que a gente quer. Porque, claro que a gente se questiona quando a gente vai conseguir fazer uma prece tão bela assim. Mas a mudança entre um estado e o outro está só na consciência que se tem do que se faz. E essa prece tão comovedora, né, tão cheia de vida, gerou tanta energia das pessoas que ali estavam e se tornando médium, como tu descreveu, gerou a capacidade de que um instrutor espiritual
né, ainda mais elevado do que ali onde estava, porque nesta obra André Luiz não está num lugar denso, né, ele já está num lugar, ele já esteve em lugares mais densos no decorrer das suas obras. E ali se cria uma psicosfera energética para trazer um instrutor espiritual de hostes celestiais, ou de moradias mais elevadas. E nos mostra com simplicidade que o trabalho é simples e que eles estão dispostos a servir, né? Quantas pessoas nos questionam sobre os trabalhos que nós realizamos nas sextas? E não é com isso querer fazer com que o trabalho seja maior ou menor, por favor, não entendam isso. Mas quando nós todos ali, 300, 400 pessoas se colocam em uníssono num propósito, a gente gera inúmeras energias. No nosso caso, curas inimagináveis, pelos relatos que recebo por mensagens. Agora, nos deslocamos mentalmente para aquele ambiente ali, onde estava André Luiz, para tentar imaginar a névoa que se formou, para tentar imaginar a força das palavras que ecoaram e que vibraram ao ponto de fazer com que aqueles irmãos chorassem, e a materialização deste ser para trazer ensinamentos. Todo esse processo eu acho que cabe a nós todos os dias revermos para que a gente possa saber qual é a nossa vontade, qual é a nossa busca com a espiritualidade. E nada melhor como a instrução de André Luiz para nos dar um norte e uma direção segura. É sem dúvida uma prece lindíssima. É sempre um prazer te escutar, né, Jordalê, de falar das experiências assim sobre energia e sobre como você vê essa questão. Eu acho que a prece é principalmente sinceridade, né? Você vê que André Luiz, nesse capítulo, ele ainda estava contando quando ele acabou de chegar na instituição, então ele não conhecia o instrutor tão bem, né? Ele estava vendo um cara que era um diretor de uma instituição grande, de auxílio, né? E cheio de subordinados e tudo, e na hora da prece ele se coloca super humilde, André Luiz até se surpreende, né? Assim, quem é esse que se coloca como se fosse uma das pessoas torturadas a serem auxiliadas aqui, né? E até para aguçar um pouquinho a curiosidade das pessoas, né? Depois, durante o livro, ele conta a história dele e por que que ele está lá há tantos anos, né, nessa instituição, buscando um endosso para um pedido que ele tem para os mentores maiores, né, de voltar à carne para poder recomeçar a história dele. Então, esse tipo de sinceridade, né, acho que é uma das primeiras coisas, porque essa chave da humildade traz Jesus para perto da gente. Quando a gente tem essa energia de reconhecer, né, poxa, não, Jesus, eu não consigo sozinho, me ajuda, né? Ou eu percebo que eu tenho que fazer, mas eu ainda não tenho essa firmeza, né? Essa persistência. Mas eu estou aqui, né? Então, quando a gente tem essa postura, a gente se aproxima desse alto, né? Como se o alto viesse até nós, igual aconteceu no capítulo do André Luiz, né? E acontece aqui no mundo material também, acontece também no nosso dia a dia, né? Isso a gente pode ter certeza. A gente que às vezes não se abre para enxergar isso, né? Exatamente, exatamente. Eu escuto muito a espiritualidade falando da diferença entre ser da boca para fora ou do coração para fora. E, na verdade, a gente precisa instigar os nossos queridos irmãos que nos acompanham à leitura de todas essas obras. Claro que tem uma ou duas que é um pouquinho mais difícil, mas a gente já está achando recursos para elas. Já tem mais pessoas querendo trazer uma visão mais simples
de algumas obras, né? Como mecanismos da mediunidade, por exemplo. Mas se apurar deste conceito, nós teremos agora em breve o lançamento do segundo volume, que é Os Mensageiros, em filme. E eles deram o título Nosso Lar 2, exatamente para que as pessoas entendam o conceito da continuação, porque é uma continuação. Todas essas colônias trazidas nesses 11 volumes, elas estão ligadas à comunidade Nosso Lar. Então, não seria problema dizer Nosso Lar 11, por exemplo, ou nesse caso, Nosso Lar 9, mas é um segmento e um aprendizado que, que vai além daquilo que se fala de espiritualidade, porque a gente vê uma maturidade muito grande no André Luiz, né? Eu botei Luiz depois, porque senão ia ficar muito íntimo dele, né, do André, do Dedé, do Dedé Luiz. Não, aí é demais. Mas a gente vê uma maturidade na escrita, na maneira de observar, na maneira de trabalhar, na maneira de se comportar, partindo lá do início, do momento em que ele é resgatado em nosso lar. E o processo que levou ele até mesmo a olhar a oração com outros olhos. Então, fica a dica, leiam, vale muito a pena. Muito bem. Acho que a gente pode encerrar, Jorge, né? Desejar um ótimo Podemos. domingo para a turma. Pessoal, um domingo lindo. Para aqueles que comem a carne, né? Tenham um bom dia, uma boa refeição. Para aqueles que não gostam, um dia ainda melhor e uma boa refeição. Mas, acima de tudo, o que fizerem com Deus no coração. Paz e luz.